o custo. Como vai ser isso? Vai ser o custo, teoricamente, né? Você acha que vai ser um custo alto, a matéria-prima, a matéria final, não a prima? Não, o ideal é pro que consumidor mesmo. Pro consumidor mesmo. A gente tem contas de boteca, porque muitos pontos a gente precisa levar em consideração. Novamente, a gente tá falando de uma engenharia, então a gente precisa contar hora homem, hora máquina, hora energia, hora não sei o quê. Olha, em termos de rendimento, é quase 4 quilos de algas dá 5 metros de tecido. Caramba! Vai estar muito próximo. Uma vez a gente tinha feito recentemente no início desse ano, assim, que daria mais ou menos, 1 metro de um tecido, sem colocar em consideração as variantes e também sem colocar em consideração a escala, que daria uma média de R$ 23,70 o tecido final, para vender, na loja, entendeu? Mas esse é valor semelhante aos que os outros tecidos de hoje. É que eu não tenho ideia de valor, mas seria semelhante. Semelhante. A gente tá colocando marca. Se você coloca marca... aí não dá. Exato. E assim, falando desses tecidos, de algodão, de viscose, do rolo de tecido mesmo. Então, essa é uma ideia. Isso pode mudar? Isso pode mudar, porque algumas etapas da nossa produção a gente ainda tá avaliando. Mas, novamente, é uma conta de boteco que a gente precisa ter uma noção. Tem que pôr um pouco tudo. Engloba tudo. Exato. Mas inicialmente, pelo visto, vai ser muito parecido com o que a gente já tem. Não nada exorbitante. Não. E até se for um pouquinho mais caro, que seja... Mas vale. Exato. Vale. Uma das grandes coisas que a gente bate muito na tecla na FAICO Labs a gente precisa usar o mesmo tipo de equipamento que é usado na indústria. Não adianta a gente querer criar novos maquinários, não adianta. A gente vai encarecer, né? E restringe muito. Imagina eu ter uma planta industrial com maquinário que a gente desenvolveu para fazer apenas o nosso tecido. Não faz muito sentido. Sabe? Então, tudo que já tem na indústria, a gente tenta ser o mais semelhante possível. E quando você falou, tem um toque, não sei o quê, o mais semelhante possível. Para ser uma troca inconsciente e justa do consumidor. Imperceptível, exatamente. Mas isso dificulta a larga escala, que é o objetivo, você fala, né? Mas depende. Eu acredito que depende. Por quê? Quanto mais parecido for, por exemplo, se você tem um algodão, um tecido de algodão, vamos supor, tem uma t-shirt básica, branca, normal, que você vai usar para ir para academia. Você tem uma de algodão e você tem uma de algas marinhas. A de algas marinhas custa um pouquinho mais caro de algodão. Qual que você escolheria? Sabe? Pra mim é que é mais sustentável. Melhor. Se você soubesse qual seria. Sabe? Contar essa história. Então, esses são os nossos esforços hoje, para que seja muito semelhante com o que a gente tem no mercado e não seja muito diferente, porque senão vai falar, mas e esse caimento? E se ficar ruim? E se ficar duro? O vestido que eu quero fazer? Eu quero que seja meio cetim. E aí? Sabe? Então... Todos esses pontos a gente tem pensado muito e entendido como a gente pode, quando a gente estiver pronto, qual vai ser nossa abordagem com isso também. Gente, o bege. Mas é bem legal, né? É uma coisa assim, diferentaça, né? A hora que eu tava estudando um pouco o assunto, eu falei, nossa, né? Mas meninas, tem tanta coisa assim, vocês nem imaginam. Por exemplo, tem uma startup de uma garota tailandesa que ela mora nos Estados Unidos, assim, que ela tá fazendo couro com resíduos de crustáceos, né, digamos assim, as cascas e tudo mais, e cogumelo, e tá fazendo um couro, sabe? Tem umas coisas assim. Mas esse é o futuro, né? Porque realmente a gente tá acabando já. Tem gente que tá pegando a proteína, o DNA da proteína do boi, cultivando em laboratório para fazer o couro, sabe? Então, tem de tudo um pouco, assim. O que a gente precisa não faltam ideias. O que falta é a gente conseguir escalar e, lógico, e financiamento, né? E essa questão de ainda financiamento? Tem isso? Não, tem como é que é aqui no Brasil isso? É difícil? É difícil. Desde que eu comecei a entrar nesse meio, que foi mais ou menos no ano passado, o estilo do investidor brasileiro é completamente diferente do estilo do investidor americano. Aqui, o investidor brasileiro, quando ele vê uma inovação,
ele tem medo. Desconfia. Ele desconfia. Tudo que ele acha que é arriscado, né? Exato. Se você chega no, sei lá, se você chega no... Eu acho que o americano não tem muito medo de arriscar, né? É porque, principalmente, por isso que teve o boom do Vale do Silício, né? Porque quanto mais louca a ideia, mas você achar que ela pode ser viável e tem essa pessoa que se dedica a isso, eu vou botar dinheiro só pra ver pra onde esse cara vai. Então, e quando a gente fala em biotecnologia, nesses desenvolvimentos com a ciência, que o produto vai pro mercado muito tempo depois do primeiro investimento, é isso que o brasileiro não entende. Por isso muita gente investe lá, aplicativos, não sei o que, coisas que vão ter esse retorno rápido. Então, quando a gente começa a estudar um pouco dos venture capitals dos Estados Unidos, os caras vão botar dinheiro, eu vou botar dinheiro só para ver qual é. E isso também muda até uma forma de pensar do empreendedor também. Porque quando você já começa recebendo, você tem sua startup e tal, você já começa recebendo esse dinheiro de VCs, né, que a gente chama do capital de risco, você começa a se diluir, porque vão entrando outras pessoas com mais dinheiro, vão te financiando, você vai se diluindo. Enquanto aqui no Brasil também tem esse receio do empreendedor. Pelo menos um pouco do que eu sinto. Então, eu sou uma grande concurseira de editais. Então, estou sempre escrevendo um edital para a FICO Labs para a gente conseguir esses free monies. Por quê? E esses fundos perdidos, porque a gente vai poder investir na nossa tecnologia, a gente vai poder investir em P&D, porque eu não quero chegar numa rodada lá na frente com menos de 50% da minha empresa. Claro. Sabe? Então, só que ao mesmo tempo, os caras aqui no Brasil são muito sharks, assim, né? São tubarões. A gente tira pelo próprio programa de TV, os caras falam... Shake Shack. Como é que é? Shark Tank. Shark Tank. Shark Tank, a gente... Já tô falando de sanduíche aqui, tá? Só confundir, gente. Não, mas aí não, pior que não. Se vocês virem o dos outros lugares, dos Estados Unidos, o cara não vai pegar 50% da tua empresa, sabe? Vou te dar 200 mil, colocar 50% das minhas... Que empresa é essa, sabe? Olha o valor. Você tá diminuindo o valor do empreendimento do cara, né? Sabe? O cara fez. Então... É bem assim mesmo, né, é meio desleal, assim. Então, são culturas, mas também são culturas, porque a forma de empreender na Europa também é diferente. Eu acho que os investidores na Europa, eles também têm esse capital para investir na startup, eles também têm essa paciência. Eles arriscam mais. Eu acredito que tanto quanto nos Estados Unidos, porém, eu acho que eles são mais, entre aspas, humanizados, assim. Eu não sei, eu tenho essa percepção. Enfim, eu tenho essa percepção. Eu acho que é mais justo, né? Eu tenho essa percepção, assim. Enquanto os Estados Unidos é muito empreender, bora aí, dinheiro e não sei o quê. Aqui no Brasil, o povo já tem receio. Essa é uma percepção que eu tive, enfim.